Jason Swing says he recorded video of a cigar-shaped object flying right over Lake Norman. I'd never seen anything like that before. Just really crazy. Cigar-shaped object spotted last year could be an alien ship. The theory's out of this world, and the object may be too. Never seen anything like this in the solar system before. We get an estimate of its size at about 800 meters or half a kilometer in length. Roughly a cigar-like shape. It was moving very fast, a little more than 195,000 miles per hour. Com tudo que está acontecendo ao redor do mundo, fica cada vez mais difícil acreditar que estamos realmente sozinhos. Hoje, vamos mergulhar em capturas incríveis que parecem provar que visitantes alienígenas estão à nossa porta. Se você ainda duvida da existência dos famosos OVNIs em formato de charuto, veja isso. Um passageiro conseguiu gravar algo impressionante. Um brilho intenso chamou sua atenção, revelando um objeto que não só se parece com um gigante charuto, mas se move de uma forma surpreendente. Esse OVNI muda de posição rapidamente, quase como se estivesse se teletransportando em vez de voar. Agora, tente explicar isso. Quando ele se aproxima, parece até ficar transparente, algo que até agora nem os nossos melhores cientistas ou o governo conseguiram replicar. E num piscar de olhos, o objeto desaparece, sumindo de vista. É uma pena que não possamos investigar mais a fundo. Esse avistamento pode ser o mais nítido de um OVNI em formato de charuto que já vimos. Após diversos relatos desse misterioso objeto voador, não só no Reino Unido, mas também na Espanha, finalmente alguém conseguiu capturar o momento em que ele sobrevoava seu quintal. E graças a uma câmera de alta qualidade, agora podemos observar todos os detalhes com clareza. Isso coloca por terra a ideia de que o famoso OVNI em forma de charuto era apenas uma edição inteligente de vídeo. O objeto cilíndrico permaneceu visível por alguns minutos, girando verticalmente enquanto iniciava sua descida, até que o vídeo foi interrompido. Mas vamos combinar, isso já é prova mais do que suficiente, certo? E se isso não te convence, veja essa outra filmagem. Um piloto conseguiu capturar o momento em que um disco prateado brilhante passou bem ao lado do seu avião. O objeto parecia completamente despreocupado, talvez nem soubesse que estava sendo observado. Ele seguia em direção às montanhas, mas de repente fez um desvio brusco e passou por debaixo do avião, como se estivesse brincando com o piloto. OVNIs estão ficando cada vez mais ousados. Há cerca de uma década, outro vídeo de um objeto cilíndrico foi filmado casualmente sobrevoando Koren, na Ucrânia. Vários espectadores registraram o evento, mas apenas um vídeo chegou à internet. Muitos especularam que poderia ser um pequeno avião com uma faixa publicitária, mas a movimentação do objeto era incrivelmente suave e precisa, derrubando essa teoria. Ele parecia estar seguindo um caminho muito específico, como se estivesse em uma missão. Ебучий случай, блядь, НЛО какой-то нахуй. E se isso não for suficiente para mexer com sua imaginação, imagine esse outro caso. Um OVNI em forma de charuto, lentamente sobrevoando uma fábrica russa, como se estivesse em plena observação. Poderia ser uma aeronave militar super desenvolvida? Talvez, mas se infiltrar furtivamente em território russo não é algo que qualquer um consegue fazer. Rapidamente o objeto desapareceu, mas a pergunta fica no ar. O que eles estão fazendo aqui? Por que esse OVNI foi capturado em uma imagem tão perfeita como se deslizasse entre as nuvens sem a menor preocupação? Se não fosse o avião passando naquele exato momento, talvez nunca tivéssemos essa gravação tão assustadora e fascinante.
Então, pelo menos podemos agradecer ao passageiro que conseguiu capturar essa imagem surpreendente, mas agora vamos pensar sobre o que poderia ser. Definitivamente não parece ser um dirigível ou balão, e embora tenha um formato um pouco incomum para o típico OVNI estereotipado, isso talvez seja a prova que estávamos esperando. Talvez não estejamos sozinhos no universo. Com tantas revelações recentes sobre a possível existência de vida alienígena, cada vez mais pilotos estão compartilhando histórias de encontros com aeronaves misteriosas. E por falar nisso, aqui vai um vídeo que certamente vai te deixar de boca aberta, supostamente gravado por um piloto, e antes que você se pergunte como, a câmera estava montada na fuselagem do avião. O que é ainda mais impressionante é que o OVNI parecia estar inspecionando a aeronave, o que explicaria como ele conseguiu permanecer no quadro. Agora, se pensarmos na velocidade em que o avião estava, é realmente impressionante ver o OVNI acompanhando, mas então, de repente, algo muda. Uma interferência repentina interrompe a filmagem e parece que o objeto usou isso como uma distração para desaparecer do campo de visão. Acredite ou não, esse é realmente um OVNI capturado por um passageiro sortudo em plena luz do dia. Isso aconteceu em 2020 na Flórida, e é curioso que a maioria das pessoas não percebeu, pois naquela época a maioria estava em casa por conta do lockdown. Talvez isso explique por que o vídeo não foi levado tão a sério até recentemente. Alguns especularam que poderia ter sido o dirigível da Goodyear em uma de suas viagens, mas considerando que naquele ano as viagens estavam bem limitadas, é difícil acreditar nessa hipótese. Afinal, o que realmente vimos ali no céu? Uma fuga suspeita e intrigante. Este OVNI parecia estar tentando sair de cena rapidamente, sem perceber que estava sendo gravado por várias pessoas no solo. Muitos acreditam que esse é apenas mais um dos inúmeros avistamentos de OVNIs relatados nos Estados Unidos este ano. Outros acham que pode ser um holograma, mas a maneira como ele se move para fora de vista tão rapidamente é surpreendente. E convenhamos, um holograma não seria visível a essa distância, certo? Look at that. Agora veja o que os moradores de Nova Jersey capturaram recentemente. Um OVNI pairando sobre uma casa, como se estivesse inspecionando a vizinhança. O mais estranho foi a luz brilhante que emanava da sua base. Ele ficou imóvel por alguns instantes, enquanto continuava a emitir essa luz intensa. I don't know, bro. Depois de alguns segundos, a luz começou a se apagar e o vídeo foi cortado. Se pensarmos bem, e se essa luz fosse algum tipo de porta ou escotilha abrindo, talvez o que estivesse lá dentro estivesse prestes a explorar. Ou algo pior, como uma possível abdução. Voltando no tempo, em 2009, um homem na Itália relatou ter visto um OVNI cruzando os céus, mas ninguém acreditou até que um vídeo surgiu anos depois. O objeto parecia perdido, flutuando lentamente como um turista alienígena procurando o caminho de volta. Ele desapareceu por trás das árvores, mas quem gravava estava atento o suficiente para capturar o OVNI espreitando entre os galhos antes de sumir completamente. Onde ele foi? Sua saída rápida só reforça a ideia de uma origem extraterrestre. Em 2013, durante um voo sobre Atlanta, um passageiro registrou algo ainda mais bizarro, uma pequena frota de orbes brilhantes. O vídeo nunca foi desmentido, mesmo quase uma década depois. As luzes se moviam de uma maneira incomum, quase como se seguissem um padrão pré-estabelecido. Alguns alegaram que poderia ser um fenômeno raro, como o relâmpago bola, mas claramente não parecia com isso, nem drones, pois estavam muito acima das nuvens.
No fim das contas, é apenas mais um desses vídeos de OVNIs que continuam a nos intrigar e sacudir nossas crenças sobre o que está lá fora. Quando até o piloto de um avião se distrai com algo brilhante flutuando ao lado dele, você sabe que a situação é fora do comum. Ele mal conseguiu desviar os olhos do que estava vendo e o OVNI misterioso disparou ao lado do avião, subindo rapidamente até desaparecer no céu, talvez voltando para casa. Já desmentimos muitos avistamentos de OVNIs, mas esse é um verdadeiro quebra-cabeça, a famosa nave-mãe, algo que muitos já ouviram falar, mas poucos viram com seus próprios olhos. Pois bem, uma aeronave impressionante foi filmada por uma tripulação de helicóptero, e não importa como você analise, fica claro que não é uma nave comum. Agora, vamos supor por um instante que fosse um dirigível. Primeiro, por que ele brilharia daquela forma? E segundo, que dirigível teria uma velocidade tão absurda para competir com um helicóptero? É claro, sempre podemos levantar a hipótese de ser algum projeto secreto do governo, talvez um dirigível de alta tecnologia que ainda desconhecemos. Mas será que é tão difícil imaginar que possa existir vida lá fora? E com isso, chegamos ao fim dessa história intrigante. O que realmente aconteceu com o OVNI em forma de charuto? Será que temos mais perguntas do que respostas? Uma coisa é certa, o mistério continua. Se você também ficou intrigado e quer acompanhar mais casos como esse, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada. E lembre-se, os mistérios estão sempre à espreita. I don't wanna hide or waste another life.